Olá, pessoal. Meu nome é Flávia, eu estou aqui com a Beth. Nós duas somos coordenadoras do Núcleo Pedagógico. Estamos aqui hoje para falar com vocês sobre a recomposição emergencial para o Saresp. Tá? Esse é um tema importante para a gente fazer, a gente sabe que o Saresp está logo ali, então queremos conversar hoje com vocês sobre qual vai ser esse trabalho, como que esse trabalho vai ser executado e o que a gente precisa de vocês que estão aí na escola, tá? Então, nesse momento, né, para vocês, coordenadores de escola e professores, né, nós vamos passar para vocês qual é o objetivo dessa nossa formação com vocês, de recomposição emergencial para o Saresp. Então, o primeiro objetivo nosso é retomar com vocês, né, no coletivo, o fluxo do trabalho pedagógico com visão para o Saresp, né? E a partir de onde nós vamos começar, né, essa visão para a gente chegar na recomposição emergencial para o Saresp? A partir do uso pedagógico dos resultados das avaliações. Então, nós vamos conversar um pouquinho com vocês sobre as diferentes avaliações, mas nós vamos focar rumo ao Saresp. Aí, o segundo objetivo nosso, dentro dessa nossa formação, é orientar tanto vocês, professores e coordenadores de escolas, né? E aqui um ênfase mais para as escolas regulares, ETAP e ensino médio, porque as escolas PEIs e de anos iniciais terão outras formações com algumas especificidades da característica da escola, né? Para um direcionamento da gestão pedagógica da escola para a realização desse plano estratégico da VSU, que é para a recomposição, que a gente chama de emergencial. E aí a gente vai explicar também como é que vai ser o apoio do processo de acompanhamento da equipe do núcleo pedagógico, né? Então, os PECs, né? E junto às escolas, para auxiliar vocês nesse processo. E aí, para a gente começar um pouco a conversa, né? Quando a gente fala de recomposição emergencial para o Saresp, uma visão, um olhar para o Saresp, uma pergunta que a gente tem que fazer é pensar assim, que outros instrumentos de avaliação que colaboram para a análise de resultados na escola. Vocês devem estar pensando, tem a escola, né, organiza seu planejamento e nos processos de ensino, de aprendizagem, avaliações para verificação, para ver se aquilo que está proposto, né, e dentro da minha metodologia, da estratégia de ensino do professor, os alunos estão compreendendo. E nós temos as próprias, que os professores organizam, ou que o coletivo da escola organiza, e também tem as avaliações externas, como o Saresp. Então, nós vamos conversar com vocês a importância dos instrumentos que colaboram para a análise de resultados, ou seja, se o aluno de fato está aprendendo. Então, como o foco da Secretaria do Estado da Educação de São Paulo é o Saresp, né, nosso ponto referencial maior, vamos falar um pouquinho como é que o Saresp e a Prova Paulista, o Provão Paulista, né, estão nesse processo, tá? E as avaliações que a própria escola elabora. Então, vamos entender um pouquinho mais do Saresp para a gente chegar nesses outros instrumentos de avaliação ou nas estratégias e metodologias de ensino que vão colaborar para a melhoria dos resultados das escolas dos nossos estudantes. Vou passar a palavra para a Flávia falar um pouquinho sobre o Saresp. Bom, pessoal, primeiro então a gente precisa entender o que é o Saresp, né? Pensando aqui nesse conceito mesmo técnico da avaliação. É um conjunto de instrumentos de avaliação disponibilizado às unidades escolares de diferentes redes de ensino paulista que oferece indicadores de extrema relevância para subsidiar as tomadas de decisões em políticas públicas educacionais. Então, ela é um conjunto de instrumentos, porque são várias avaliações que geram o Saresp. Então, quais são essas avaliações que geram esse índice do Saresp? É o Provão Paulista, para os alunos do ensino médio,
e a prova do SARESP para os alunos do EFA e do EFAF. E essa avaliação, é importante a gente entender que ela não é só para os nossos alunos da rede estadual, ela está disponível também para os alunos das outras redes. Então, ela é uma avaliação que avalia o ensino e o aprendizado das escolas paulistas, das escolas do estado de São Paulo. Então, é importante a gente entender isso e entender que o Provão Paulista, ele está integrado ao SARESP para os alunos do ensino médio e ele tem um plus, né? Além disso, além de avaliar o aprendizado desses nossos alunos, ele também oferece a possibilidade para os nossos alunos acessarem os vestibulares, acessarem as universidades públicas com as notas que eles tirarem nessas avaliações, tá? E o SARESP ele é muito importante porque ele nos dá uma direção, né? Então, ele nos indica como que está o sistema de ensino do estado de São Paulo e ele nos possibilita que a gente nos oriente, que a gente nos reoriente nas nossas práticas pedagógicas. Ele contribui para fortalecer a nossa formação como docente, para a gente planejar e replanejar os rumos da escola, os nossos rumos como diretoria, como que a gente vai formar vocês, professores, coordenadores que estão nas unidades escolares. Apoia também a gente no processo de recuperação, de aprofundamento, identifica quais são as necessidades de aprendizado ainda dos nossos alunos. Então, ele é um processo importante que nós passaremos aí nos próximos dias, no final, né, mais para o final do ano, e que a gente precisa pensar, então, como que a gente pode fazer o melhor resultado e trazer o melhor resultado nessa avaliação que os nossos alunos farão daqui a um tempo. Quem faz o SARESP, tá? Quais são os alunos que fazem o SARESP? Pensando no EFAI, são os alunos do 2º e do 5º ano. Todos os alunos do EFAF, então, de 6º a 9º ano, fazem o SARESP. E todos os alunos do ensino médio fazem o SARESP com o nome de Provão Paulista, tá? Então, sempre ao final do ciclo, o SARESP ele está todo integrado com a nossa matriz curricular, com o nosso material digital, tá? Então, a Secretaria de Educação entregou toda a nossa matriz curricular e os nossos materiais digitais para que contribuíssem para o banco de dados do SARESP e para essas questões que fazem parte das questões do SARESP, né? Então, é importante a gente entender que essa avaliação ela vai vir totalmente vinculada ao material digital que a gente está usando em sala de aula. Então, o SARESP traz essa importância da gente avaliar toda a rede estadual, mas ela também traz agora, nesse momento que a gente tem a plataforma do BI, ela ficou tão importante porque o resultado do SARESP, ele aparece no BI agora para todas as escolas, né? E ele é um resultado fixo. Então, a gente carrega esse resultado o ano inteiro. A gente até colocou aqui para vocês, né? Esse é o resultado da nossa diretoria, então nós temos 88 escolas, né? E qual é o resultado médio do SARESP da nossa diretoria? 4,24. Esse é um resultado que a gente precisa e pode melhorar, né? E a gente depende muito de vocês que estão aí na escola para trazerem um resultado e nos ajudar nessa missão de melhorar esse resultado do SARESP. Mas ele é um resultado que cada unidade escolar, eu coloquei aqui embaixo para vocês verem, esse é o resultado, um exemplo de uma escola, mas vocês podem acessar aí, abrir o BI e ver o resultado da escola de vocês. Todas as escolas, então, carregarão o ano inteiro no BI a nota do SARESP e essa nota vai impactar no resultado semanal. Então, se a escola tiver amarela ou até tiver vermelha no resultado do SARESP, isso vai impactar no seu resultado semanal, somando, né, o aluno presente, o professor presente, plataforma, as formações e o apoio presencial. Então, é importante a gente pensar qual é a ação que a gente vai fazer e como a gente vai melhorar esse índice, possibilitando que a nossa escola tenha uma boa avaliação e pensando que os nossos alunos estão mesmo tendo efetividade nesse processo de ensino-aprendizagem. Então,
E pensar, é importante pensar que a gente tem muito pouco tempo, né? Porque nós estamos a 43 dias do início do SARESP com o Provão Paulista para o terceiro ano. Então, nós temos muito pouco tempo e o que a gente pode fazer agora com esse tempo tão curto? Então, pensando nisso, nós do Núcleo Pedagógico organizamos uma ação emergencial, que nós chamamos de recomposição emergencial para o SARESP, para que vocês na escola consigam, de uma forma prática, de uma forma rápida, aplicar esse processo na escola e ter um melhor resultado, avançar no aprendizado dos alunos, recuperar aquilo que ficou perdido, as habilidades que os alunos não avançaram, e vocês conseguirem deslanchar e ter um resultado melhor, pensando que a gente tem um tempo muito curto, né? E quem não quer ter um resultado bom? Quem não quer trazer um resultado bom para a escola do SARESP? Eu tenho certeza que todos vocês querem. Então, a gente conta com vocês para implementar a recomposição emergencial. Então, vamos pensar aí o que a gente precisa fazer, né? Como que a gente pode utilizar uma avaliação para avançar na aprendizagem? A gente sempre precisa pensar que as nossas avaliações, todas, independente se é a minha avaliação como professor, que eu mesmo fiz, ou se são essas avaliações da rede, elas precisam estar pautadas no currículo. E a gente precisa olhar para os resultados dessas avaliações e analisar, pensar o que meus alunos aprenderam e o que os meus alunos ainda não aprenderam, aonde ainda estão as defasagens, quais habilidades foram consolidadas e quais ainda não. E pensar quais estratégias, quais ações a gente pode tomar para recompor essas habilidades que não foram aprendidas pelos nossos alunos, né? Para superar esses desafios e essas dificuldades que os nossos alunos ainda encontram. Então, pensando em tudo isso e pensando nesse curto prazo de tempo que a gente tem, nós do Núcleo Pedagógico pensamos, refletimos, já refletimos com os professores, né? Com certeza aí junto com vocês tem o professor que foi na formação, o professor multiplicador que foi na formação com os PECs, conversamos também com os coordenadores e discutimos e refletimos essas questões. Então, quais são essas avaliações? Qual é o nosso diagnóstico? Quais são as nossas dificuldades? E pensando que a gente tem um diagnóstico, que a gente descobriu já quais são as nossas dificuldades, qual a prescrição? O que a gente precisa fazer agora? E o que a gente pode fazer nesse tempo que é tão curto? Então, pensando nisso, a gente propõe para vocês essa recomposição da aprendizagem. E para a gente começar essa recomposição da aprendizagem, a gente sabe que a gente precisaria de uma avaliação diagnóstica, mas não temos tempo para essa avaliação diagnóstica. Então, a nossa proposta é que vocês analisem os resultados da prova paulista, tá? Agora, no Super BI está aparecendo o resultado da prova paulista do primeiro e do segundo bimestre, então vocês já têm acesso a esses dois resultados. E a ideia é que vocês acessem e identifiquem quais as habilidades os nossos alunos ainda não consolidaram. A gente sabe que algumas escolas já fizeram isso e que bom, né? Mas as escolas que não fizeram têm esse momento e essa oportunidade de fazer, e as escolas que fizeram dar continuidade a esse trabalho que é tão importante, né? Então, aqui no quadrinho a gente tem, né, a primeira e a segunda prova paulista, no BI, é daí que vocês vão tirar quais são as defasagens que os nossos alunos têm e que precisam recuperar. Então, aqui eu vou mostrar para vocês, acessando lá a prova paulista, o que vocês vão encontrar, tá bom? Então, estando aqui em prova, tá? A gente consegue várias informações. A gente consegue filtrar por disciplina, então eu posso olhar só o perfil da minha disciplina, as minhas turmas, como também olhar um perfil mais geral da escola. A gente tem a participação do aluno, a gente tem os acertos dos alunos, e a gente tem principalmente aqui, ó, que está circulado, a evolução dos nossos estudantes, tá? Como que vem esse resultado acontecendo? Eles estão evoluindo, eles estão melhorando ou não? Eles caíram nessa última avaliação? Isso tudo a gente pode identificar, tá? A gente pode também identificar aqui embaixo a evolução por turma, porque esse resultado que está aqui em cima é um resultado geral.
da escola, de todas as turmas. Mas aqui a gente consegue identificar a evolução por turma e disciplina. E do lado direito, a gente tem então um resultado turma por turma, tá? A gente apagou aqui para não identificar a escola, mas turma por turma, como que está essa evolução dessa turma e quais são os resultados que elas alcançaram por disciplina, tá? A gente também consegue fazer o filtro para o conteúdo que está aqui do lado da prova, tá? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Se a gente clicar aqui em conteúdo, a gente filtrar as nossas turmas, a gente vai filtrar o resultado da nossa turma. Então, qual o resultado aqui, por exemplo, da primeira série A? A primeira série A teve esse resultado. E qual o resultado aluno por aluno? Estão vendo aqui embaixo que eu tenho a lista de alunos? Então, qual foi o resultado da Ana? Qual foi o resultado da Camille? Qual foi o resultado do Eduardo? Como que eles se desenvolveram? Por que é importante a gente olhar esse resultado por turma? Porque aqui a gente pode identificar, às vezes, aquele aluno que tem uma maior defasagem. Às vezes a turma toda está desenvolvendo bem, mas a gente tem um aluno que ele está com maior defasagem, ele está com mais dificuldade. E esse aluno vai puxar o nosso resultado bem para baixo. Então, é importante a gente identificar qual é esse aluno que está com dificuldade, qual aluno que está puxando o nosso resultado para baixo, porque é ele que precisa da nossa maior atenção. Então, isso vai ajudar vocês também nesse processo da recomposição emergencial para o SARESP, tá? E filtrando aqui por conteúdo ainda, vocês conseguem identificar a prova. Então, ele vai mostrar para vocês as turmas, vocês conseguem filtrar por turma, e na turma você vai filtrar, identificar aqui quais foram as questões que os alunos menos acertaram. Então, ele mostra aqui nessa parte verde a porcentagem de acertos, né? Então, teve a questão que teve 78,9% de acertos, mas teve questão que teve 0% de acerto. Então, a gente precisa olhar para cá e olhar qual é. Aí ele mostra a disciplina, o conteúdo, o descritor, e olhar qual é esse descritor. Qual é essa habilidade que o meu aluno ainda não aprendeu? E tudo, essa plataforma da Prova Paulista no BI, o bom é que ele já traz tudo para gente. Então, ele já mostra aqui, ó, o link da aula, tá? Do material digital, para você poder retomar esse conteúdo com o aluno, que esses são nossos alunos, porque da primeira série A, nenhum aluno acertou esses dois escritores, essas duas habilidades, essas questões. Então, assim, a gente precisa trabalhar esse conteúdo, e talvez outros, mas a gente decidir agora, nesse curto espaço de tempo, no que eu vou focar, pensar quais são as habilidades estruturantes e em que eu vou focar nesse momento, tá? Então, a gente já tem o acesso ao link da aula para a gente voltar no material digital e reapresentar para esse nosso aluno, e o link da questão para a gente ver qual é essa questão e por que esse aluno não acertou, e até talvez replicar depois que a gente retomar esse conteúdo, explicar novamente para o aluno, a gente pode aplicar de novo essa questão para o aluno para ver se eles evoluíram e se eles desenvolveram nessa habilidade aí que ainda não estava consolidada. Então, é importante que vocês acessem, e nesse momento desse projeto da recomposição emergencial, nós vamos usar a Prova Paulista como nossa prova diagnóstica. É daqui que vocês vão tirar as habilidades. Então, hoje ainda em ATPC, olhem aí as suas turmas, acessem o BI, olhem as suas turmas, identifiquem quais são as habilidades que está a defasagem em cada turma que você tem aula, para que você possa trabalhar essas habilidades na próxima semana, conforme o nosso cronograma, tá? E daqui a pouco eu já apresento para vocês qual é o nosso cronograma para os próximos dias, pensando nessa recomposição. Vou passar a palavra para a Beth agora. Então, vamos lá. Por que nós estamos chamando esse momento, né, esse plano estratégico nosso, da diretoria, que todas as escolas se planejam, se organizam, para uma recomposição emergencial e não para uma recuperação intensiva?
Então, eu trouxe um quadro, nós trouxemos um quadro aí para vocês, só para a gente ver algumas diferenças, né? Nós optamos pela recomposição emergencial e não recuperação intensiva por algumas especificidades que cada uma delas traz. Nós temos a intencionalidade com a recomposição da aprendizagem um processo contínuo, que, embora nós estamos chamando de emergencial, porque o nosso foco é o SARESP, mas que ela se torne uma prática comum das escolas, e nós já sabemos que tem escola que já está nesse processo contínuo, né, de resgate, de análise mais crítica e uma conversa mais coletiva nas formações, nos horários de ATPC, para discutir quais são as habilidades estruturantes que, de repente, uma determinada turma ainda não possui. Então, a duração dela, diferente da recuperação intensiva, que ela é por período já determinado, mais específico, nós gostaríamos que essa metodologia que nós vamos usar, esse plano, seja contínuo. Então, o foco, né, ele vai olhar para as habilidades não só pontuais de determinados alunos, mas gerais, para que a turma avance. Então, quando a gente fala em recomposição, não é só um trabalho individualizado do aluno, mas da turma como um todo, onde um possa ajudar o outro para que todos cresçam e evoluam numa velocidade mais constante, né? Então, o objetivo dela é reconstruir e consolidar a aprendizagem. Então, que o aprendizado do aluno não fique na memória curta dele, que ele estudou muito, falou muito de um conteúdo, mas daqui à noite ou daqui uma semana ele esqueça. Não, que seja aplicado uma metodologia que ele possa compreender de fato aquilo que está sendo proposto no ensino que vocês estão dando para os seus estudantes. E a metodologia dela, na recomposição, então, ela é um trabalho de reestruturação, onde tem que ser o diálogo entre professor e aluno, ela é fundamental. O professor comunicando com clareza para o aluno aquilo que ele está retomando, que ele está revisando, o que ele está propondo. Então, aí, a estratégia que vai ser aplicada em conjunto com o aluno também tem que ter essa consciência, essa clareza do que ele deve avançar. Então, o intercâmbio entre professor e aluno se faz muito importante com ele. Aí, o resultado esperado é que o aluno, então, tenha um desenvolvimento na sua memória, né? Sabendo utilizar aquilo que ele aprendeu em vários contextos. Então, uma coisa mais duradoura, uma competência que seja essencial para a vida toda, né? E não para sanar alguma coisa mais rápida ali. Então, tem um outro quadro que nós vamos passar para vocês, que nós colocamos como fundamentação para que o movimento da escola seja esse de regulação e autorregulação e feedback constante. Então, aí tem um ciclo, né? O que seria isso? Tem vários autores, até no final do slide, tem as referências bibliográficas, para vocês se aprofundarem um pouquinho mais, para quem não conhece esses conceitos, mas seria assim: como que acontece a regulação? Então, analisando todas as provas que já foi passada aqui, de apoio que é a prova paulista, vocês vão fazer o quê? Bom, os professores vão analisar, conversar um com os outros, porque às vezes as habilidades que precisa ser resolvida é a mesma de outro componente curricular. Então, para que o aluno tenha uma boa prática, quando vocês forem trabalhar com ele, conversar bastante, ter um planejamento, fundamental a organização, o planejamento, para que o professor saiba do outro, dentro da mesma turma que ele vai trabalhar. E aí, na hora do momento, aí que é bacana, no momento que o professor estiver fazendo essa prática, essa revisão, buscando bancos de dados, até a gente está sugerindo, que trabalhem questões, como a Flávia já mostrou para vocês, revisem as questões, porque às vezes ele até sabe o conceito e ele até entende o processo de resolução de problemas, mas ele não entendeu como está apresentada a questão para o aluno.
Então, aí vocês podem fazer várias formas. Trabalho de grupo, apresentando diferentes questões, né, com revisões seja de conteúdos ou das próprias habilidades. Então, a construção tem que ser esse diálogo, o aluno sabendo o que ele está fazendo e o professor tendo clareza e no processo e acompanhando quem tem mais ou menos dificuldade. E aí, os dois grupos, professores e estudantes, na hora do feedback, eles poderem fazer uma análise assim do que avançaram, do que ainda tem, estão precisando de mais reforço, trocar no equipamento, etc. Isso tudo concomitante com o conteúdo do quarto desse terceiro bimestre. Você não vai interromper as suas aulas. Você pode agregar dentro das suas próprias aulas, né, adequar o que é necessário para os alunos avançarem. Vou passar a palavra agora para a Sandra, para ela dar continuidade a vocês entenderem o cronograma. Bom, é importante a gente pensar nesse contexto que a Beth falou, porque é um ciclo, né? E vocês vão perceber pelo cronograma que é um ciclo e que a gente vai fazer esse processo em ciclos até a chegada do Saresp. Mas, como a Beth falou, sem deixar os conteúdos. Então, muitas dessas habilidades vocês conseguem recompor e trabalhar dentro dos temas que vocês já vão estar trabalhando agora do terceiro bimestre, tá? E caso não seja possível, tenha que voltar um conteúdo, aí o que a gente sugere para vocês é que você selecione uma aula, 2 aulas, depende da quantidade de aulas que o professor tem e da disciplina, para fazer esse momento, né? E no restante das aulas você continue com o seu conteúdo do bimestre, né? Então, é não deixar o conteúdo, mas voltar naquilo que o aluno ainda não consolidou, porque senão ele vai ficar com uma defasagem constante, né? E é isso que a gente não quer. A gente quer poder recuperar o que ficou para trás. Então, qual é esse movimento que a gente vai fazer da recomposição emergencial, tá? É importante frisar que todas as disciplinas participam desse processo, então não é só português e matemática, até porque no Saresp todas as disciplinas são avaliadas, tá? E a nossa ideia é identificar as habilidades em defasagem da prova paulista, do primeiro e do segundo bimestre. Então, é justamente a gente identificar, até colocamos aqui essa imagem, porque é a gente identificar qual foi a pecinha do quebra-cabeça que a gente não consolidou lá atrás, que ficou para trás, que ficou perdida, e colocar ela no lugar certo, tá? Então, vocês vão identificar essas habilidades olhando para a prova paulista do primeiro e do segundo bimestre, como se fosse uma avaliação diagnóstica, e montar, então, um plano de aula para a recomposição dessas habilidades em defasagens, em cada componente, tá? Aí, a gente vai realizar a semana de recomposição emergencial para o Saresp, envolvendo todos os componentes curriculares. Essa semana vai acontecer, vocês aplicam esses planos de aula que vocês planejaram, dando continuidade ainda aos conteúdos do bimestre. E a gente segue, então, para olhar quais foram esses resultados. Dentro desse período, olhando o cronograma vai ficar mais claro, a gente vai fazer aí um estudo dos resultados do Saresp também, né? Pensando, olhar para as habilidades ali do Saresp, ver se batem com essas que a gente está trabalhando, se tem outras, e aí a gente vai chegar à data da terceira prova paulista. Chegando à data da terceira prova paulista, nós teremos uma nova avaliação, que vai poder avaliar se essas habilidades que nós trabalhamos foram consolidadas, mas também vai poder avaliar quais novas habilidades em defasagem. E aí a gente entra com um novo ciclo de recomposição também, olhando para o resultado dessa terceira prova paulista e fazendo a aplicação, então, de um novo momento aí, de novos planos de aula com as habilidades que ficaram em defasagem dessa terceira prova paulista, tá? Então, a ideia desse plano de recomposição emergencial é fazer esse movimento e lembrar que é um ciclo e a ideia é que ele nunca acabe, tá? Que a gente permaneça
nessa recomposição, que ela não seja mais emergencial, que a gente faça sempre, né, e continue o ano que vem fazendo esse movimento, para que os nossos alunos cheguem nas avaliações já com essas habilidades que às vezes naquele momento da aula ele não aprendeu, mas ele recupere antes de chegar na avaliação, tá? Então, vou apresentar para vocês qual é o cronograma disso. Vou até pular que depois a gente volta para o apoio do núcleo. Vou apresentar para vocês qual é o cronograma, em que momento que vocês vão fazer cada coisa, tá? Então, a gente teve a formação no dia 27/8 do professor multiplicador. Um professor da unidade escolar foi na formação, recebeu toda essa pauta, até mais aprofundado, porque foi uma formação de várias horas, para que ele pudesse aí ajudar vocês nesse processo dentro da escola. Nós tivemos também uma mentoria no dia 28 com os coordenadores, para que eles estivessem alinhados e pudessem ajudar vocês. E a ideia é que agora, nessa semana, de 2 a 6, a gente faça essa replicabilidade no ATPC. Nós gravamos também esse vídeo aqui para ajudar vocês nesse momento, e que vocês façam um levantamento dessas habilidades em defasagem. Então, abram o BI, identifiquem lá nas turmas de vocês quais são as habilidades em defasagem. E sempre com acompanhamento do núcleo pedagógico, tá? É importante vocês entenderem que nós não estamos passando essa demanda para vocês e soltaremos a mão de vocês. Nós estaremos juntos com vocês nas escolas, acompanhando esse processo. Então, os nossos PECs estão aí nas escolas. Óbvio, eles não têm perna para alcançar todas as escolas ao mesmo tempo, mas eles vão passar durante a semana, em algum dia por aí, para ajudar vocês nesse processo, para olhar com vocês como que está acontecendo, quais caminhos, o que está dando certo, o que vocês estão com dificuldade. Então, contem com o apoio dos nossos PECs, né, nesse momento aí, em qualquer coisa que vocês precisarem, tá? Eu e Beth também estamos à disposição nesse apoio. Então, se tiver dificuldade, nos ligue, entre em contato, manda uma mensagem no WhatsApp, que nós estamos à disposição para ajudar vocês. Então, façam essa semana de 2/9 a 6/9, esse levantamento das habilidades, já estruturem o plano de aula, como que vocês vão trabalhar com esses alunos, porque na semana do dia 9 ao 13 de setembro, a gente já vai realizar a recomposição emergencial para o Saresp. E aí sim, é em sala de aula com os nossos alunos, fazendo essas aulas, retomando esses conteúdos ou essas habilidades dentro do conteúdo do bimestre que não foram aprendidas e não foram consolidadas pelos nossos alunos. Nesse momento também vocês contarão com o apoio do núcleo pedagógico, eles também vão passar pelas escolas e vocês nos verão aí, tá? Depois, vocês vão ter até um tempo aí para analisar esses resultados, entender o que está acontecendo, se precisar até passar um pouquinho dessa semana, tem aí uma margem. E do dia 23 de setembro a 3 de outubro, nós teremos a realização da terceira prova paulista. Com a realização da terceira prova paulista, nós vamos poder, como eu falei para vocês, avaliar se o que a gente trabalhou agora consolidou e também identificar novas habilidades em defasagem. E aí a gente entra num novo processo, tá? Vamos olhar também para esses resultados do Saresp, ver o que bate ali, ou se tem mais alguma coisa para agregar, para de 14/10 a 18/10 a gente fazer um novo ciclo de recomposição emergencial em sala de aula com os nossos estudantes, tá? E aí vocês vão perceber que em seguida a gente já vai ter o início das avaliações do Saresp com o Provão Paulista, que é 30 e 31 para o terceiro ano, tá? E aí a gente já entra Provão Paulista para o primeiro e segundo ano e Saresp depois para o EFA e para o EFAF. Então é importante que vocês apliquem essa recomposição, tá? Nós já realizamos essa recomposição em algumas escolas, outras diretorias já realizaram. Esse é um processo e um procedimento, uma metodologia que ela é utilizada por muitas escolas, tá? E ela tem resultado efetivo.
Então, a gente não está experimentando uma coisa, a gente está implementando uma ação que a gente sabe que é efetiva, que a gente sabe que tem resultados. Então, a gente conta com vocês para que vocês façam esse olhar atento para essas habilidades através da Prova Paulista, apliquem isso com os alunos de vocês em sala de aula, que eu tenho certeza que os nossos resultados vão ser muito positivos. Vocês já vão sentir isso na Prova Paulista. E com o tempo a gente vai percebendo o quanto as nossas avaliações vão melhorar e a gente vai ter um bom avanço aí para esse resultado do Saresp, tá? E como eu já falei, contem com o apoio do Núcleo Pedagógico. Nós estamos aqui, eu e Beth de plantão, todo dia para apoiar. É um acompanhamento antes, durante e depois, para que a gente tenha um bom desenvolvimento. E a gente conta e confia no trabalho de vocês, tá? Estamos deixando aí toda a referência bibliográfica. Esse material a gente enviou também para os coordenadores, para que vocês tenham acesso e possam estudar, trabalhar, tem as resoluções também, para que vocês possam aí se apropriar desse conteúdo e desse trabalho que a gente está implementando com vocês, tá? Agradeço aí o tempo de vocês, um bom trabalho para vocês agora nesse momento onde vocês vão ter que olhar para essas habilidades do resultado da Prova Paulista. Peço que antes de partir para esse trabalho muito importante que vocês vão fazer, vocês nos ajudem, tá? Nós do Núcleo Pedagógico estamos sempre tentando fazer o melhor para ajudar vocês. Passamos agora, recente, por um processo, né? Esse ano vem um processo de reestruturação e a gente quer ouvir vocês e saber como a gente pode ajudar. Então, abre aí o QR Code, responde essa pesquisa de avaliação que a gente está fazendo com vocês, porque para a gente entender se esse vídeo foi útil, se vocês gostaram dessa estratégia, se vocês querem outros, ou o que poderia ter, o que faltou, para a gente entender como ajudar vocês, tá bom? Agradeço aí o tempo de vocês, um bom trabalho, que vocês realizem aí um bom processo de olhar para essas habilidades e boas semanas de recomposição emergencial, tá? A gente se vê e a gente se fala, conte com a gente. Bom trabalho aí para vocês. Obrigada, pessoal.